Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a Petrobras, empresa que pagou bons dividendos nesses últimos anos. Mas a dúvida que fica é: será que a Petrobras vai pagar bons dividendos ainda em 2024 ou não? Bom, saíram algumas notícias informando que em 2024 não haverá esse pagamento, mas nós vamos ver todos os detalhes agora, passando por essa dúvida dos dividendos. Vamos passar também pelos resultados do quarto trimestre de 2023 para verificar se o ativo performou ou não e também vamos passar nos seus indicadores e lucros, dividendos, projeções de preços e comparações de rentabilidade. Antes de nós começarmos, já se inscreva aqui embaixo, deixe o like, ative o sininho, que é muito importante para o meu crescimento por aqui, tá bom? Vamos lá então para o vídeo, iniciando pelas partes dos dividendos e a notícia do cancelamento aos dividendos extraordinários. Bom, pessoal, o mercado estava esperando uma projeção, uma perspectiva de um pagamento de dividendos extraordinários na faixa de 4,7 bilhões a 8,5 bilhões. E veio zero, pessoal. Não veio nenhum dividendo. E por esse pagamento ter sido zerado, muitas pessoas ficaram com incertezas se vale a pena ou não manter aportes em Petrobras ou até mesmo que a pessoa já tinha na empresa, principalmente por questões do passado, onde esse mesmo governo acabou mexendo, acabou fazendo movimentações para reduzir os dividendos e focar muito em investimentos que não deram tão certo. Bom, importante a gente se atentar nos seus resultados antes de analisarmos os dividendos. Resultados esses que, primeiramente, eu quero começar sobre os investidores majoritários, né? A sua composição acionária. Em fevereiro de 2024, pessoal, a sua composição ficou, no caso, para o grupo controlador, 36%, que no caso é o governo federal, e também o BNDES, no caso os dois trabalham em conjunto, onde, juntando todos esses dois, ficou em 36,6%. Para os investidores brasileiros, temos aqui quase 15% de investimentos, lembrando também que desses 14, 15%, 6,3%, 6,4%, né, são de investidores institucionais. O restante, pessoal, que é um ponto importante para nós nos atentarmos, é que os investidores não brasileiros, ou seja, os estrangeiros, pegam quase 50% da empresa. Isso é importante, pois qualquer resquício de incerteza dentro da empresa, ou até uma possibilidade de movimentações estranhas, acabam afetando os olhares dos investidores ao exterior. E até trazendo mais detalhes agora sobre a Petrobras, pessoal, importante nós nos atentarmos sobre os seus resultados nesse último trimestre de 2023, onde podemos verificar que a empresa teve um recorde nos valores de mercado e também das ações, com mais de 150 bilhões em crescimento ao longo de 2023. Foram mais de 20 bilhões de dólares em remuneração aos acionistas, juntando dividendos e recompra de ações. No ano de 2023, eles ainda atingiram resultados financeiros expressivos, com o EBITDA ajustado sendo o segundo maior de sua história, tendo também um fluxo de caixa operacional sendo o segundo maior da história, e também o fluxo de caixa livre, que é muito importante para os dividendos, sendo o terceiro maior de sua história. Seu lucro líquido terminou como o segundo maior da sua história, pessoal. Números muito interessantes. E temos ainda também a sua dívida líquida, que terminou dentro do intervalo da sua meta. Sua dívida financeira teve uma redução de 1,2 bilhão de dólares, valor muito relevante. Além desses números interessantes que a Petrobras entregou, pessoal, teve também um retorno sobre o capital empregado de 11,2%. Fora esses aspectos, ainda tivemos outros pontos que também afetaram esses números, como o Brent, que é o preço do barril do petróleo, que teve uma queda de 18%, a taxa de câmbio, no caso, o dólar, teve uma queda de 3%, e também o spread de diesel teve uma queda de 23%. Esses resultados influenciaram diretamente a produção da empresa, tanto até que impactou o EBITDA de Petrobras, tendo uma queda de 21% comparado a 2022, tá? Apesar de todos esses fatores que eu comentei com vocês, tivemos ainda resultados interessantes dentro de Petrobras.
favorecendo o seu fluxo de caixa de investimentos, seus dividendos, que ano passado vieram ainda positivos, arrendamentos e também as despesas financeiras, trazendo aqui uma geração de caixa interessante para a Petrobras em 2023. Segundo a Petrobras, esses resultados vieram positivos até por conta de uma comparação com outras empresas desse mesmo setor no exterior, por exemplo, onde podemos ver que a Petrobras atingiu um patamar interessante no seu fluxo de caixa livre, próximo às outras empresas do exterior. Seu EBITDA também ficou entre as maiores. Produção de óleo e gás, Petrobras também ficou entre as maiores, trazendo ali então um cenário que foi desafiador, mas ao mesmo tempo a empresa ficou bem parelha comparado às outras empresas do exterior. Um ponto positivo aqui é que a empresa conseguiu fazer uma redução de uma dívida de 1,2 bilhão de dólares. Esses resultados foram positivos, principalmente porque 2023 terminou com uma dívida elevada comparada a 2022, onde a empresa estava vindo com uma dívida em queda. Reparem como a empresa teve uma elevação no seu endividamento comparado aos outros anos que estavam vindo em queda. É importante nós ficarmos atentos a essas dívidas e as possibilidades de crescimento e da sua alavancagem, até porque influencia diretamente a empresa e principalmente os dividendos para nós acionistas, tá? Apesar da empresa ter entregado um resultado inferior comparado ao último ano, a empresa entregou um resultado interessante no seu lucro líquido recorrente, gerando ali 27,2 bilhões, valores interessantes, ok? E esses resultados influenciaram na entrega dos dividendos de Petrobras, onde nós podemos ver aqui que no quarto trimestre de 2023 foi aprovado, pelo menos temos uma proposta de R$ 1,10 por ação com uma data base, uma datacom, de 25/4 desse ano. Apesar disso, pode haver uma possibilidade da empresa destinar o lucro líquido remanescente para a reserva de remuneração de capital, ok, pessoal? A Petrobras ela fez questão também de ratificar a questão do poder do veto para os seus diretores executivos, tá? E também na questão de independência e também transparência da empresa, até por conta de todas essas notícias que vieram saindo recentemente da empresa, tá? Temos mais detalhes aqui da empresa ainda de 2023, pessoal, onde foi lançado uma nova carteira comercial de gás natural, onde esses resultados podem proporcionar para a Petrobras uma receita de 167 bilhões de reais a partir desse ano. Resultado muito interessante, positivo. E até em 2023 a empresa conseguiu um aumento de 2,4 na produção operada e 3,7 na produção própria, conforme estamos vendo nesses gráficos que a empresa está apresentando. Reparem que a produção no pré-sal tiveram um aumento de 10%, resultados que vieram positivos. Também tivemos outros recordes expressivos no quarto trimestre de 2023, onde a empresa conseguiu entregar um índice de utilização de gás interessante comparado a outros trimestres, tá? No caso, em 2023, a produção terminou também interessante, ok? Outros pontos também que favoreceram esse resultado do quarto trimestre de 2023 foi a questão da projeção da sua produção total, onde a empresa atingiu mais de 96% de precisão da projeção que foi estipulada no ano anterior. Isso quer dizer que a empresa tem acertado nas suas projeções ano a ano. Outro ponto muito interessante também é que tivemos aqui uma redução de 3% no seu custo de extração e também uma queda no custo total de petróleo produzido de 14%. Vejam como todos esses resultados, pessoal, influenciaram diretamente os resultados, o seu resultado líquido de 2023 e, no caso, o quarto trimestre de 2023. Vejam também que a empresa conseguiu manter uma reserva bem relevante comparado a 2022. Praticamente, as reservas ficaram igualitárias, tá? Outros fatores que influenciaram esses resultados foram também o fator de utilização, que teve um crescimento, e a carga pré-sal, que também teve um crescimento comparado aos últimos anos, ok? Fora todos esses resultados, pessoal, a empresa ela fez um investimento focado nas paradas e principalmente em manutenções, no caso aqui, revitalizações no parque de refino, onde os investimentos totais ficaram
em 3,1 bilhões de reais em 2023. Fora esses investimentos também, a empresa ela conseguiu fechar 2023 com um resultado muito interessante no diesel, terminando 2023 a 60%, um aumento desde 2021 de 10%, ok? Ainda sobre esses investimentos, 2023 para a Petrobras também marcou um retorno de um investimento no segmento de fertilizantes e petroquímicos, onde o foco é melhorar o seu portfólio de produtos, ok? E já que comentamos sobre os produtos, é importante nós nos atentarmos sobre as vendas desses produtos. Reparem que nas vendas de derivados aqui no Brasil, tivemos algumas quedas, no caso, para diesel, um aumento aqui na gasolina e uma queda de outros combustíveis. No caso, para o exterior, podemos verificar que tivemos um aumento nessas vendas. Quanto às vendas de petróleo, pessoal, podemos verificar que em 2023 tivemos uma queda aqui no Brasil, no exterior tivemos uma elevação considerável e no acumulado tivemos um aumento comparado a 2022, principalmente pelo exterior, ok, pessoal? O market share de Petrobras hoje, pessoal, ainda segue muito grande nesse mercado brasileiro. Tivemos ainda alguns investimentos que foram entregues, onde esse investimento, no caso, vai conseguir aumentar sua capacidade instalada para produzir 630 mil barris de petróleo por dia. Um valor interessante, tá? Também tivemos outro investimento que trouxe ali uma redução do seu custo médio de construção de poços, no caso em Búzio, em cerca de 30%. Outros investimentos também que estão em andamento, com uma expectativa de conclusão agora em 2024, onde vai trazer uma capacidade instalada mais relevante do que teve em 2023, ok, pessoal? A empresa também fez outros investimentos mais focados em qualidade do seu produto e também outros projetos, como a expansão do projeto do Trem 2, que vai auxiliar na melhoria da capacidade e também na qualidade dos produtos da refinaria, tá, pessoal? Tanto até que a empresa fez uma conclusão também em alguns testes para a produção de biocombustíveis integrada ao refino, onde o investimento total em 2023, no caso para pesquisas e desenvolvimentos, foi de 3,6 bilhões de reais. Importante nós ficarmos atentos a esses investimentos, pois vão ser eles que vão afetar, ou no caso, influenciar os investimentos futuros de Petrobras, reduzindo assim os dividendos, segundo o que está sendo comentado. E até comentando agora sobre as receitas e lucros da empresa, pessoal, vemos aqui um histórico nas suas receitas bem estáveis, tá? Com foco principalmente após 2020, com um crescimento nessas receitas, até por conta do crescimento do dólar nesse período. No sentido anualizado, essas receitas também passa esse sinal, tá? O problema principal aqui são os seus lucros. Lucros esses que foram influenciados por aqueles períodos que a empresa operou no prejuízo até 2017, onde depois disso a empresa conseguiu melhorar os seus resultados, trazendo ali ótimos retornos financeiros para quem investiu tanto na parte de rentabilidade quanto na parte de dividendos. O que tem afetado muitas pessoas atualmente é o medo da empresa voltar a patamares como de 2014, 15, 16, conforme o gráfico está mostrando aqui, período onde o governo atual estava no comando do Brasil. Vemos também aqui a margem líquida de Petrobras, onde ela está com uma margem de 24, quase 25%, uma margem muito interessante pelo tamanho que é a empresa, mas reparem como a empresa operava de forma negativa essa margem líquida antes de 2017. E até comentando agora sobre os dividendos de Petrobras, pessoal, esse é um ponto muito importante, pois a empresa conseguiu pagar dividendos a partir de 2021 por conta da sua organização financeira, que começou a ser feito lá em 2017 para 2018. Os resultados pagos nesses últimos anos de dividendos, pessoal, eu não tenho nem o que comentar, foram dividendos muito relevantes. A média dos últimos 5 anos é muito relevante. O seu dividend yield atual, no caso de 2023, também é muito relevante. Mas a dúvida que fica é: não adianta a gente olhar para o passado, é importante nós olharmos para o futuro. E o que o futuro nos espera para a Petrobras? A questão que está mais pegando aqui é uma redução do payout de Petrobras, onde o seu payout atualmente está em 69%, 70%, e as pessoas estão com medo dessa redução de payout por conta dos investimentos que, segundo a Petrobras,
vai fazer. Se esses investimentos vierem para agregar a sua produção e auxiliar o crescimento e o desenvolvimento de Petrobras, vai ser muito bem-vindo. Até porque vai trazer retorno para a própria empresa, onde a empresa vai conseguir trazer uma rentabilidade nos seus preços. Todavia, caso não vier de forma positiva esses investimentos, vão comprometer diretamente o caixa da empresa e, principalmente, elevar essa dívida da empresa. Hoje, pessoal, como é que funciona esse pagamento de dividendos? Bom, a empresa ela tem um teto ali a ser pago de dividendos se baseando pelo barril do petróleo. Caso o preço do barril esteja inferior a $40, a empresa ela vai reduzir o seu pagamento. Quando está superior, ela garante já um pagamento para os investidores. Contudo, a empresa ela tem uma entrega de dividendos se baseando pela dívida bruta da companhia, onde, caso ela seja superior ao que foi acordado, no caso, no seu plano estratégico, pode ocorrer ali modificações na entrega de resultados desses dividendos. Porém, pessoal, caso esses resultados estiverem tudo ok, a empresa ela costuma entregar 45% do fluxo de caixa livre para os seus acionistas, onde é feito um cálculo em cima de 45% vezes o fluxo do caixa livre. Mas se a empresa não vai pagar dividendos, como que fica a questão do preço teto? Bom, eu não fiz um cálculo exato do preço teto, até por conta dessa indecisão, dessa incerteza que está no pagamento de dividendos para esse ano de Petrobras, mas eu fiz aqui uma análise se baseando em um cenário bem pessimista quanto à entrega desses dividendos. Estou me baseando no cenário de 2023 para calcular uma possibilidade de pagamento de 2024. E fiz uma projeção se baseando pela fórmula do Bazin, onde, para o preço teto de Petrobras valer o que está valendo exatamente hoje, os dividendos em 2024 teriam que ser R$ 2,17 aproximadamente, tá? Logicamente que vai ter uma volatilidade nesse preço, até por conta do LPA e também do dividendo projetivo por ação, tá? Se a gente analisar também o valor intrínseco, a empresa hoje está com valor intrínseco de R$ 79,16, bem superior ao preço atual de Petri 4. E até trazendo para vocês agora as projeções de preços de Petrobras, pessoal. Hoje a Petri 4, se a gente analisar o histórico desde 2002, existem momentos que foram ruins e outros melhores. A empresa em 2002 a 2008 operou muito bem. Depois teve toda aquela crise e histórico negativo de Petrobras, que durou até 2016. Após isso, a empresa conseguiu se recuperar, seus lucros se recuperaram e a empresa entrou numa tendência de alta, onde ela se encontra até hoje. No caso aqui, podemos verificar que a empresa continua operando em tendência de alta. E eu trouxe algumas projeções de preço aqui. No caso aqui, pessoal, a empresa trabalha em queda, onde existem algumas regiões importantes. Temos aqui alguns pontos que podem segurar o preço, no caso a 32,71, 29,55 e 28,10. Abaixo desse valor, tem ainda mais duas projeções, a 23,52 e 18,94. Abaixo desses preços, eu já ficaria atento por conta de uma inversão de tendência que poderia acontecer. No caso de uma tendência de alta, pessoal, eu trouxe aqui dois pontos importantes. Primeiro, 43,91, uma zona importantíssima, onde existem várias projeções chegando próximo a essa região. Outra região importante, no caso uma projeção, é 56,20, caso ultrapasse os 43. É importante se atentar, pessoal, que a empresa vai precisar trazer uma performance interessante no seu lucro líquido, ou seja, vai precisar continuar com um lucro líquido interessante para ela continuar ter essa crescente nos seus resultados. Por isso, eu relatei para vocês que caso a empresa não vá pagar dividendos, ela precisa ainda manter um bom investimento para trazer retornos e um crescimento nessa performance para os próximos anos. O medo dos investidores nesse momento é que a empresa passe por momentos, por situações como aconteceu em 2008, onde a empresa demorou praticamente 8 anos para se recuperar depois de uma governança pífia. Até trazendo mais detalhes para vocês sobre os indicadores fundamentalistas, hoje o seu PL está em 3,78. A empresa opera até por conta de todas as questões políticas com PL baixo, principalmente pelo tamanho que a empresa ela opera com PL baixo.
Temos também seu PVP, onde a empresa opera a 1,24 e está próximo à sua média histórica, tá? Temos também o ROI. No caso, em 2023, a empresa terminou com um ROI de 32%, um ROI muito interessante. Precisamos acompanhar para verificar se a empresa vai continuar com esse ROI. Temos uma margem EBITDA de 50% praticamente. Temos um EV sobre EBITDA de 2,76%, praticamente a média desses últimos 3 anos, tá? Temos também um patrimônio de Petrobras, que teve uma crescente desde 2016, ano da sua recuperação, e desde 2021 segue praticamente estagnado. No caso, quanto da sua dívida líquida versus o EBITDA. Hoje, praticamente, a empresa opera de forma desalavancada. É importante se atentar a isso, pessoal, principalmente por conta daqueles períodos em que a empresa trabalhou de forma negativa. Reparem como a dívida líquida sobre EBITDA da empresa em 2014, 2015 e 2016, até em 2017, operaram de forma bem alavancada. Esse é um indicador importante que pode também nos avisar se a empresa está exagerando nesses investimentos que a empresa está fazendo. Seu VPA hoje está em 29,1 e o seu LPA está em 9,55, conforme eu relatei para vocês. Vamos aguardar para ver se a empresa vai continuar com esses resultados em 2024. Trouxe ainda para vocês um indicador de rentabilidade comparando o Ibovespa e o CDI, onde Petro 4 praticamente nem abriu brechas para o Ibovespa ou CDI bater a rentabilidade da empresa sem considerar os investimentos. Foi um baita investimento para quem investiu lá em 2019. Para quem investiu R$ 100.000 há 5 anos atrás em Petro 4, praticamente viu esse resultado multiplicar, chegando ao patamar de R$ 359.000 sem considerar esses dividendos. Mas é importante não se atentar nesses resultados para fazer novos investimentos, até por conta de todos os fatores que estão surgindo. Logicamente que nós não podemos ficar atentos aos resultados passados e também aos noticiários, mas de certa forma, essas notícias que saem, querendo ou não, afeta nós investidores. O que eu digo para você para se proteger quanto a essas notícias e também a uma possível intervenção que pode acontecer nessa redução de dividendos. Seja calculista na sua diversificação. É importantíssimo você ter em mente uma porcentagem que não vai te influenciar ou também afetar a sua saúde mental ao investir em Petrobras. Você ficaria alocado, mantendo ali uma possibilidade caso o ativo suba, e você se resguardaria caso o ativo entre ali numa situação que já aconteceu em momentos anteriores. Essa é a minha sugestão caso você queira investir em Petrobras. Não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas sim uma estratégia para você se proteger ao investir num ativo desse tamanho. Agora, minha opinião sobre a questão dos dividendos ou não. Na minha opinião, esses pagamentos são muito bem-vindos e caso a empresa não faça esse pagamento realmente nesse ano de 2024 nos seus dividendos, é importante ela fazer investimentos que realmente vão trazer retornos para a empresa, aumentando a sua produtividade, eficiência ou redução de custos, para ela conseguir entregar resultados, no caso lucro líquidos, superiores, onde os investidores vão ganhar e até mesmo o governo vai ganhar por conta dele deter uma porcentagem da empresa. Então, em resumo final, pode até fazer investimentos, mas faça da forma correta, até porque já tivemos exemplos negativos do que aconteceu em períodos anteriores. O que vocês acham de Petrobras, pessoal? Vale a pena investir em Petro 4 ou não? Qual é a opinião de vocês e as perspectivas do ativo para os próximos anos? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem aquele like também, que é importantíssimo para o crescimento aqui. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fui, pessoal!